Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Orientos. Esse é o início do tópico sobre acoplamento excitação-contração, que se refere ao mecanismo pelo qual o impulso elétrico gera a atividade mecânica das fibras cardíacas. A contração das células musculares cardíacas é engatilhada por um potencial de ação, ou falando de uma forma menos técnica, por um impulso elétrico. Vocês já devem ter visto em algum lugar algum dispositivo que provoca a contração muscular com estimulação elétrica. A dinâmica cardíaca é muito semelhante a isso. A única diferença é que o dispositivo que gera o impulso elétrico se encontra dentro do próprio coração. Bem, antes da gente explicar o processo elétrico propriamente dito, vamos primeiro apresentar os personagens dessa história. Sem conhecer devidamente esses personagens, fica um pouco difícil entender todo o mecanismo. E é fundamental também conhecer a anatomia do coração, ok? Quem ainda não viu ou não se lembra, acesse os vídeos sobre anatomia cardíaca. Então vamos lá. Quem são os personagens dessa história? Participam desse processo as células, os íons e os canais iônicos. Agora vamos ver o que há de importante sobre cada um deles nesse contexto. Existem algumas questões sobre as células que são relevantes em relação à estimulação elétrica. A primeira delas diz respeito à permeabilidade da membrana celular. Como vocês provavelmente lembram, a membrana celular é formada por uma bicamada lipídica, que não permite livre movimentação da grande maioria das moléculas. Portanto, para que determinadas estruturas atravessem a membrana celular, é preciso que haja um caminho alternativo. Outra questão muito importante é que nos sacos laterais do retículo sarcoplasmático ficam armazenadas grandes quantidades de cálcio. O terceiro ponto sobre as células é que a maquinaria contrátil, ou seja, os filamentos de actina e miosina, precisa de cálcio para entrar em funcionamento. E por fim, a gente também tem que lembrar que as células cardíacas são interconectadas. Isso permite que elas trabalhem como uma só, formando o que é chamado de sincício funcional. Embora existam diversos íons no organismo, 3 têm importância maior na geração e condução do impulso elétrico, que é o sódio, o potássio e o cálcio. Em relação às suas concentrações intra- e extracelular, existe muito mais sódio fora da célula do que dentro, muito mais potássio dentro do que fora e muito mais cálcio fora do que dentro. O gradiente de concentração e o gradiente elétrico dessas moléculas faz com que elas atinjam o equilíbrio, e a separação desses íons através da membrana gera uma polarização elétrica, que é tecnicamente chamada de potencial de membrana. O potencial de membrana em estado de equilíbrio, ou estado de repouso, é de menos 90 mV no interior da célula. Por definição, corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas que são eletricamente carregadas. Portanto, a excitação elétrica cardíaca é inteiramente dependente do movimento de partículas através da membrana celular. Essa movimentação de cargas através da membrana lipídica só é possível graças aos canais iônicos. Os canais iônicos são moléculas proteicas preenchidas por água que se localizam na bicamada lipídica, por onde a translocação dos íons acontece de forma inteiramente passiva, ou seja, de onde sua concentração é maior para onde ela é menor. Todos os canais são caracterizados por duas propriedades fundamentais. Primeiro, para se abrirem ou se fecharem, os canais precisam de estímulo específico. E segundo, uma vez abertos, esses canais só permitirão a passagem de íons específicos. Em relação aos mecanismos de abertura ou fechamento, em sua maioria, os canais são classificados como sendo controlados por voltagem ou por ligantes químicos. Os principais canais relacionados com o potencial de ação cardíaco são controlados por voltagem. O comportamento de abertura e fechamento dos canais iônicos é um fenômeno complexo que ainda não é completamente compreendido. No entanto, por uma questão de simplicidade, pode-se dizer que os canais existem em 3 diferentes estados: aberto, fechado e inativado. Aberto é o estado que permite a passagem dos íons. Fechado é a condição que não permite a passagem dos íons, porém, se houver estímulo, o canal se abre. Já o estado inativado é aquele em que, mesmo sendo estimulados, os canais não se abrem. Bem, essa foi nossa introdução sobre a atividade elétrica cardíaca. Na próxima aula, vamos ver como o impulso elétrico é formado.